Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver um problema de condução com geração de energia, agora considerando um volume de controle radial. Vai ser o nosso problema que nós vamos resolver, é o exemplo 3.8 do Incroper, a sétima edição, e ele vai ser um sistema cilíndrico. Então vamos ler o problema. Considere um tubo sólido longo, isolado no raio externo R2 e resfriado no raio interno R1, com geração uniforme de calor Q3', dado em watt por metro cúbico, no interior do sólido. Então, entre o R2 e o R1, eu tenho uma geração de energia Q3', e no raio 2, o mais externo, o problema está me dizendo que ele está isolado. Então, percebam que no raio 2, nós vamos ter que fornecer uma condição de contorno adequada para um sistema que está isolado, uma superfície adiabática. No parte 1 do exercício, ele pede obtenha a solução geral para a distribuição de temperaturas no tubo. Ou seja, nesse primeiro exercício, ele está querendo que a gente resolva a equação da condução de calor e obtenha uma solução geral. Então, aqui ainda nós não vamos, para resolver o problema 1, nós não precisamos aplicar as condições de contorno, certo? Aí, no problema 2, ele pede, em uma aplicação prática, um limite poderia ser fixado para a temperatura máxima permitida na superfície isolada, R igual a R2. Especificando esse limite como TS2, identifique as condições de contorno apropriadas que poderiam ser usadas para determinar as constantes arbitrárias, ou seja, as constantes lá da solução geral, que aparecem na solução geral. Determine essas constantes e a forma correspondente da distribuição de temperatura. Ou seja, nós vamos terminar a distribuição de temperatura fornecendo condições de contorno apropriadas. Então, apesar do exercício nos fornecer que no R2 a temperatura máxima que pode chegar nessa superfície é TS2, então nós vamos deixar o nosso perfil em função dessa TS2. Porém, também nós vamos aplicar uma condição de contorno apropriada para o raio externo R2 que está isolado. No exercício 3, ele pede determine a taxa de retirada de calor por unidade de comprimento do tubo. Então, é a taxa por unidade de comprimento. E no parte 4, se o refrigerante estiver disponível a uma temperatura T infinito, obtenha uma expressão para o coeficiente convectivo que deveria ser mantido na superfície interna para permitir a operação nas condições especificadas TS2 e Q3'. Ou seja, pessoal, ele quer que a gente calcule, encontre uma equação para o coeficiente convectivo. Então, nós vamos ter que olhar para a parte interna do nosso problema. E como que a gente pode obter esse coeficiente convectivo? Fazendo um balanço nessa superfície interna do meu duto, certo? Então, nessa superfície interna, ele vai ganhar calor por condução e perder por convecção. Então, dessa forma, a gente consegue correlacionar a lei de Fick com a lei de resfriamento de Newton e obter uma equação para o coeficiente convectivo. Essa é uma figura, pessoal, do problema. Então, aqui a gente tem o nosso duto, meio externo está isolado no R2. Então, aqui eu tenho meu R2, né? E aqui eu tenho isolamento nessa superfície externa. E na superfície interna, então, escoando dentro do tubo, nós temos um fluido refrigerante. Ou seja, a temperatura é menor lá na superfície R1. E aqui dentro eu tenho uma geração de calor, né, que é o nosso Q3', e esse material ele é caracterizado aí por uma condutividade térmica K.
Então, se a gente olhar o que está acontecendo aqui para esse problema, então, essa geração de energia dentro do material, ele está provocando, então, que essa superfície externa seja aquecida e resfriada na parte interna. Então, a direção do fluxo é essa aqui que nós estamos vendo. Então, é condução dentro do material e essa superfície vai perder calor para esse fluido refrigerante por convecção. Nas superfícies, então, pessoal, ele pediu para que em R2 a temperatura máxima alcançada seja TS2 e que a gente considere uma condição de contorno apropriada, certo? Para essa superfície que está isolada. Então, pessoal, numa superfície isolada, que significa isso, pessoal? Significa que o fluxo ele não cruza essa fronteira em essa superfície em R2, certo? Ele sai desse ponto da superfície para o meio interno, mas não cruza essa superfície. Ou seja, o fluxo nessa superfície, como ele não cruza, ele não passa por essa superfície, ele vai ser zero no raio igual a R2. Então, a nossa condição de contorno vai ter que ser apropriada para essa condição. E no raio interno, em R1, então, nós vamos considerar uma temperatura que nós vamos chamar de TS1. Para a gente resolver a nossa parte 1 do nosso problema, vamos começar a descrever as nossas hipóteses, né? Para a gente ver como que a gente consegue simplificar a nossa equação da condução. Então, o que ele quer aqui é o perfil geral, certo? De temperatura em função do raio, sem achar as constantes. Então, descrevendo as nossas hipóteses, o que nós podemos usar para simplificar o nosso problema? Primeiro, pessoal, vamos considerar que já atingiu o estado estacionário. Então, a gente não tem variação da temperatura com o tempo. Estado estacionário. Opa. Estacionário. Vamos, então, colocar o nosso sistema coordenado, né? Que são coordenadas cilíndricas. Para a gente usar a equação da condução em coordenadas cilíndricas. Pessoal, podemos considerar que as propriedades físicas do nosso problema, ela é constante. Todas as propriedades, tá? Isso significa que a gente pode considerar, então, portanto, que a nossa condutividade térmica, ela seja constante também. Pessoal, o fluxo, então, como a gente tem a diferença de temperatura da superfície externa com a superfície interna, então isso está forçando um fluxo bastante considerável de energia na direção radial. Então, a gente pode desprezar o fluxo de energia nas outras direções e considerar apenas o fluxo na direção radial. Então, o fluxo vai ser unidirecional em R. Nós temos geração de energia, né? Então, com geração de energia, e vamos dizer que essa geração de energia ela é uniforme ou constante, é a mesma coisa, né, pessoal? Ela não está variando com o raio, ela é constante em toda essa direção radial. É a mesma geração de energia. E eu acho que mais uma coisa importante que a gente tem que considerar e lembrar é que a superfície externa ela está isolada, né, pessoal? Então, portanto, eu posso dizer que essa superfície externa é adiabática. Certo?
Então, aqui nós temos as nossas hipóteses principais aí por enquanto essas vão satisfazer a nossa solução. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai acrescentando conforme a resolução do problema. Então, agora, pela hipótese 2, nós vamos pegar a equação da condução em coordenadas cilíndricas. Então, eu vou escrever ela aqui em coordenadas cilíndricas para que a gente possa simplificar esta equação com as hipóteses que foram descritas até então. Então, colocando em todas as direções aqui para a gente simplificar depois juntos, né? A direção Z. E o Q3 linhas, o nosso termo de geração. Muito bem, pessoal. Então, vamos simplificar esta equação da condução pelas hipóteses que a gente inseriu no problema. Bom, então, por estado estacionário, hipótese 1, nós dissemos que não há variação da temperatura com o tempo. Então, essa derivada de variação de temperatura com o tempo vai ser zero pela hipótese 1. Pela hipótese 4, pessoal, nós afirmamos que o fluxo mais importante, ele vai acontecer na direção radial. E, portanto, a gente pode desprezar a contribuição do fluxo nas outras direções. Então, eu vou ter variação de temperatura na direção radial, não posso cancelar esse segundo termo. Porém, eu posso cancelar a variação de temperatura com φ, pela hipótese 4, e desprezar a variação de temperatura com Z, pela mesma hipótese. E o termo de geração de energia, ele permanece, porque nós temos uma geração de energia, o problema nos disse que tem, dado em watt por metro cúbico, e nós dissemos que ele é constante. Então, escrevendo aqui o que sobrou dessa simplificação, nós temos o termo de variação de fluxo condutivo na direção radial, mais o que 3 linhas, tudo isso é igual a zero. Pessoal, a gente ainda pode fazer algumas operações aqui antes da gente integrar esta equação duas vezes, para achar o perfil. Primeira observação, pessoal, é que essa condutividade térmica, nós temos que ela é constante, porque as propriedades físicas do material é constante. Então, a condutividade térmica é uma propriedade física. Então, pela hipótese 3, nós podemos tirar este K de dentro da derivada. Certo? Nós podemos passar esse termo Q3 linhas negativo para o outro lado. Passar esse R que está fora da derivada, multiplicando o Q3 linhas, e esse K que nós tiramos aqui da derivada também passar dividindo lá para o outro lado. Este raio dentro da derivada, a gente não pode tirar ele da derivada, porque nós temos uma derivada função do raio. Então, vamos escrever o resultado dessa operaçãozinha matemática. Então, igual a menos o Q3 linhas, vezes o raio, que já estava fora da derivada, dividido por K. Muito bem, agora esta equação aqui nós podemos integrar duas vezes, para encontrarmos, então, o nosso perfil. Muito bem, pessoal. Então, esse dr eu vou passar para o outro lado, né, multiplicando, e vou integrar dos dois lados. Então, vai ficar integral de dr dt dr igual a integral de menos Q3 linhas R
dividido por K, dr. Muito bem, pessoal, a integral aqui dessa derivada vai ser tudo que está dentro do parênteses. E desse lado, pessoal, nós podemos pegar o Q3' e o K e tirar de dentro da integral. Tudo isso pelas hipóteses 3, de propriedades físicas constantes, eu posso tirar o K, e 5, que o termo de geração de energia ele é constante, uniforme em toda a direção radial. Por isso que é importante a gente colocar isso sobre o termo de geração, né? Porque nos permite, então, retirar ele de dentro da integral. Porque se ele estivesse variando na direção radial, a gente teríamos que descrever uma função aqui na direção radial e integrar aí por partes esse termo com relação ao raio, né? Mas então, pelas hipóteses 3 e 5, nós podemos tirar esse termo constante. Então, a integral de r dr é r ao quadrado sobre 2. Então, vamos escrever este resultado no próximo slide. Muito bem, pessoal. Então, escrevendo o resultado, tudo que a gente tinha lá dentro do parênteses era r dt dr, tudo isso igual ao menos Q3' sobre o K, que nós tiramos de dentro da integral, a integral de r dr, r ao quadrado sobre 2, mais uma constante, porque a nossa integral é indefinida, né? Exige que a gente insira aí uma constante, certo? Muito bem, pessoal. O que nós podemos fazer aqui? Agora, esse raio, né, não está mais dentro de nenhuma derivada, então, o raio aqui do lado esquerdo, então, eu posso passar ele dividindo para o outro lado, os dois termos, passar o dr multiplicando os dois termos e integrar novamente essa equação. Então, vamos escrever desse lado, eu vou ter a integral de dt, do outro lado, nós vamos ter a integral de menos Q3', 2K. Eu tinha R quadrado, passei R dividindo, sobrou R, e o dr passei multiplicando, vezes dr. Mais a integral de C1, esse R, então, passei dividindo os dois termos, né? Então, C1 dividido por R, vezes o dr que eu passei multiplicando. Resolvendo, então, essa integral, a integral da derivada de t vai ser o próprio t. Sabemos que esse t, então, está em função do raio. Mais uma vez, a gente pode tirar os termos constantes aqui, né? O Q3', o K, o 2, hipóteses 3 e 5. Podemos tirar o C1 também, que é constante de dentro da integral, né? Então, esse resultado vai ficar menos Q3', 2R não, né? 2K, integral de r dr, ou seja, r ao quadrado sobre 2. Mais o C1, que eu tirei de dentro da integral. Integral de 1 sobre r dr é ln de r, mais uma C2, vamos chamar de uma constante 2, função dessas integrais, as segundas aí integrais indefinidas, né? Muito bem, então, essa equação que nós temos aqui, pessoal, podemos chamar de equação 1, essa é a nossa equação geral do perfil de concentração. O perfil não está pronto, né? Mas essa é uma equação geral. Então, o que falta aqui? Achar essas minhas constantes. Então, para isso, a gente já vai passar para a solução da parte 2 do problema, certo?
Então, a parte 2, ele fala para a gente considerar que na superfície 2 vai atingir uma temperatura máxima TS2 e pede para a gente dar condições de contorno apropriadas para o problema. E o problema nos disse que lá no R2 a superfície está isolada. Então, vamos discutir aqui um pouquinho o que a gente precisa para resolver e achar essas constantes C1 e C2, que são as condições de contorno. Condições de contorno. Muito bem, pessoal. Quantas condições de contorno nós temos que resolver esse problema para achar as duas constantes? Então, eu tenho um fluxo de energia apenas na direção radial, certo? Então, na direção radial, eu vou ter duas fronteiras. A fronteira raio igual a R1 e a fronteira raio igual a R2, que delimita aonde eu tenho condução de calor. Então, nós estamos resolvendo um perfil condutivo de calor, ou seja, dentro do material, certo? Então, condição de contorno 1 vai ser quando o raio é igual a R1. Então, lembra lá no desenho, ele pediu para a gente considerar a temperatura no R1 como um TS1, certo? E a condição de contorno 2, então, vai ser no raio igual a R2. E nesse caso, vamos discutir que ele nos diz para considerar uma temperatura máxima de T no R2 como T na superfície 2. Porém, nós temos uma condição de superfície isolada, certo? Adiabática. Então, nós dissemos que o fluxo no raio igual a R2, o fluxo é zero. Então, o fluxo condutivo dentro desse material, dado pela lei de Fourier, ele vai ser função da derivada do tempo com a direção radial. Basta abrir essa equação do fluxo na direção radial. Condutividade térmica, dt, dr, né? Com sinal negativo. Então, pessoal, se a condutividade térmica do material é diferente de zero, então, quem vai ser igual a zero? O dt dr, então a derivada do perfil de temperatura no raio igual a R2 vai ser igual a zero, certo? Então, observem aqui, pessoal, que nós vamos aplicar essas condições de contorno agora na nossa equação 1, mas observem que essa equação que eu estou assinalando aqui com um asterisco azul, ela me dá a própria derivada, se eu passar, então, esse R ali dividindo, né? Ele me dá a própria equação da derivada do perfil de temperatura. Basta eu substituir o raio igual a R2, para eu ter o resultado dessa derivada da condição de contorno aqui. Então, nós vamos usar essa informação, portanto, nós vamos usar esta equação nos próximos passos. Então, o próximo passo vai ser aplicar a condição de contorno 1 na equação 1, onde aparecer R eu vou substituir por R1, e onde aparecer temperatura função do raio eu vou substituir por TS1. Então, aplicando a condição de contorno 1 em equação 1, então, eu só vou copiar a equação 1 aqui, para eu não me esquecer. Então, na equação 1 a gente tem TR, então é TR quando o raio é igual a R1, a temperatura vai ser TS1, vai ser igual a menos que 3 linhas, 4K, então multipliquei o 2 com o que a gente tinha aqui, o 2K, vezes o 2 do resultado da integral, né? Vezes R ao quadrado. Então, vai ser R1 ao quadrado, que eu estou aplicando a condição de contorno 1, mais C1
ln do raio 1 mais a C2. Certo? Muito bem, pessoal. Nem precisaríamos aí isolar esse C2, tá? Vamos deixar essa equação nesse formato mesmo. E agora, vamos aplicar a condição de contorno 2 na equação 1. Então, o que diz a condição de contorno 2? Diz que a temperatura máxima em R2 é TS2. Então, vamos fazer primeiro essa aplicação. Então, TS2 vai ser igual a menos Q3' sobre 4K vezes o R quadrado. Então, é R2 ao quadrado. Mais C1 ln de R2 agora, né? Mais uma C2. A equação aqui de cima nós vamos chamar de 2. E essa equação que nós acabamos de obter, vamos chamar de 3. Certo, pessoal? Porém, a gente acabou de aplicar aí a condição de contorno 2 na equação 1, mas vamos recuperar aquela equaçãozinha que eu sinalizei com asterisco azul. Então, a gente tinha R dt dr igual a menos Q3' sobre 2K R ao quadrado mais C1, certo? Essa foi a equação que eu sinalizei. Se a gente passar o raio dividindo para o outro lado, né, vamos fazer isso, então vai ficar esse termo em R dividido por R. Pessoal, vamos aplicar, então, lá na nossa segunda condição de contorno, a gente disse que dT/dr no raio igual a R2 é igual a 0. Então, vamos aplicar o raio igual a R2, e aí, esta equação vai ser igual a 0. Então, aqui o raio igual a R2, e aqui também o raio igual a R2. Muito bem, pessoal, veja que nessa equação, agora nós temos uma equação função de C1 igual a 0. Os outros termos são constantes. Então, a gente consegue achar C1 função de todas as outras constantes. A gente nem precisa aplicar a equação 3 na equação 2, enfim, para achar C1. A gente pode achar a partir dessa informação que nós obtivemos de que a superfície R2 está isolada. Então, passando esse termo negativo para o outro lado, pessoal, a nossa C1 vai ser igual ao Q3' sobre 2K, certo? R2. Pessoal, se a gente passar esse R daí, esse R2, que está dividindo, multiplicando para o outro lado, vai ficar R2 ao quadrado. Então, nós obtivemos aí a nossa constante 1 e vamos chamar essa equação de 4. Muito bem, pessoal, como ele especificou no exercício 2, que ele quer uma temperatura máxima no R2 de TS2, então, para achar a constante 2, vamos substituir a equação 4, que é o C1, na equação 3 e deixar o perfil, então, função dessa TS2. Pessoal, o perfil também ficaria correto se eu substituir o C1 na equação 2, só que daí vai ficar em função de TS1, tá? Nós só vamos respeitar o que o problema está pedindo, que é para deixar em função de uma temperatura máxima TS2. Então, a próxima etapa é substituir a equação C1 na equação 3. Certo, pessoal? Então, aqui nós vamos substituir a equação 4, que é a equação do C1, na equação 3.
certo? Para a gente achar o C2, certo? Então, C2 vai ser igual a TS2 mais o Q, 3 linhas sobre 4K, R2 ao quadrado, mais o C1 que nós encontramos é Q, 3 linhas sobre 2K, R2 ao quadrado, então é C1 vezes Ln de R2, então Ln de R2, deu, né? Esse termo aqui estava positivo TS2, o termo que era negativo passou para o outro lado, é positivo, e esse termo aqui era positivo, passa para o outro lado, negativo, certo? Agora sim a nossa equaçãozinha está correta. Muito bem, pessoal. Então, essa vai ser a nossa equaçãozinha que nós vamos chamar de 5. Então, agora, com as constantes 1 e constante 2 calculada, nós vamos substituir essas constantes na nossa equação 1 e obter, então, o nosso perfil de temperatura. Então, substituindo as equações 4, que é a C1, e 5, que é a C2, em equação 1. Então, vou pegando aqui a equação 1, para a gente não se perder, tá, na equação. Que diz a equação 1? Que TR vai ser igual a menos Q 3 linhas sobre 4K, R ao quadrado. Então, esse R é a minha incógnita, né? Não posso substituir por R1 nem R2 nesse momento. Mais a constante 1. O que foi a constante 1 que nós encontramos? Q 3 linhas, R2 ao quadrado, dividido por 2K. Então, essa era C1, então é C1 vezes Ln de R. Esse R também é incógnita, tá? Mais a C2. Então, C2 é TS2 mais Q 3 linhas sobre 4K, R2 ao quadrado, menos o Q 3 linhas sobre 2K, sobre 2K, R2 ao quadrado, Ln de R2. Muito bem, pessoal, esse é o nosso perfil de temperatura, que nós podemos unificar alguns termos aí, que são comuns, né, colocar em evidência para deixar esse perfil mais sucinto, né, a equação matemática mais sucinta. Então, vejam bem, pessoal, esse termo de Q 3 linhas por 4K, então, a gente tem esse termo aqui, com esse termo aqui, certo? Então, a gente pode colocar em evidência esse Q 3 linhas por 4K e correlacionar esses R's aí, né, ao quadrado. Então, TR vai ser igual, vou colocar positivo, Q 3 linhas sobre 4K em evidência. Então, o termo positivo é R2 ao quadrado e o termo negativo é R. Então, R ao quadrado, certo? Nós podemos também colocar em evidência esse termo aqui de Q 3 linhas por 2K, né? Tem esse termo, esse primeiro termo e esse segundo termo, certo? Que correlaciona os LNs. Então, vou colocar positivo aqui o Q 3 linhas sobre 2K,
Então, o ln de R aqui é o termo positivo. Então, o ln de R vai ficar positivo. E eu tenho menos o ln de R2. Vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? Então, ln de R menos ln de R2. Eu posso aplicar uma propriedade aqui, né, do logaritmo e colocar isso numa razão. Positivo pelo negativo, certo? Então, eu vou colocar dessa forma aqui, vezes o ln, o termo positivo, ln de R, por o termo negativo, ln de R2, ok? E o que sobrou ali? O TS2, então, mais TS2, ok? Vamos conferir se a gente fez tudo certinho. Beleza, pessoal, percebam que se eu quiser trocar o sinal, se eu quiser deixar esse termo aqui, esse termo negativo em evidência, eu vou inverter aqui os LNs, certo? Também pode ser, se eu não me engano, a resolução do livro tá assim, tá? E aqui também, se eu quiser deixar esse termo negativo, é só eu inverter o sinal aqui também dos raios, tá bom? Mas, enfim, esse é o nosso perfil de temperatura, então, nós terminamos a parte 2 do exercício, achando as constantes. Então, agora, nós vamos para o exercício 3. Muito bem, pessoal, então, nesse exercício 3, ele nos pede para calcular o calor trocado por unidade de comprimento. Ou seja, nós vamos calcular a taxa na direção radial por unidade de comprimento. Como nós temos um duto feito de um material com condutividade térmica K, então nós vamos calcular a taxa condutiva, certo? Por essa equação, lei de Fourier, menos K, como é taxa, então, vezes a área, o gradiente de T. Então, esse gradiente de T, pela hipótese de fluxo unidirecional em R, eu vou poder abrir esse gradiente de T apenas na direção radial. Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa lembrar é que no R2 a minha superfície é adiabática, ou seja, não cruza, não passa fluxo por aquela superfície. Então, se o fluxo é zero, a taxa também vai ser igual a zero. Então, nós vamos ter que calcular a taxa em R1, certo? Então, vamos abrir a nossa equação aqui. É menos K vezes a área dt dr, certo? A área, pessoal, como nós vamos identificar a área? Então, vamos desenhar ali o nosso corte do nosso cilindro. Então, aqui está o centro, né? Superfície externa, superfície interna. Então, o que a gente observa, pessoal? Que a direção do fluxo condutivo está aqui. Aqui eu tenho meu fluxo. Opa, são duas linhas só, não três, né? Eu acabei apagando outra superfície. Vamos só redesenhar aqui a superfície externa e fluxo condutivo na direção radial. Então, a área que nós vamos usar para calcular esta taxa, pessoal, é a área perpendicular ao fluxo, ou seja, é esta área que eu marquei em vermelho aqui. Para calcular essa área, nós vamos usar a área lateral, a equação da área lateral do cilindro, que é 2πrl. Então, menos K, 2πlr dt dr. Esse L nós vamos passar para o outro lado dividindo, que nós queremos, então, por unidade de comprimento. Então, a equação que nós vamos precisar resolver é menos K 2πr dt dr. Então, obviamente, vamos ter que aplicar no raio igual a R1.
Então, vejam bem, pessoal, a gente tem aqui uma derivada do perfil de temperatura. E depois, em seguida, aplicando raio igual a R1. Então, nós vamos ter que derivar o perfil de temperatura primeiro, aplicar R igual a R1, para substituir aqui na equação da taxa. Então, eu vou escrever a equação do perfil aqui, que nós obtivemos, só para ficar mais fácil da gente derivar. Só vou trazer o T da superfície para frente, mais o Q3' sobre 4K R2 ao quadrado menos R ao quadrado, mais o Q3' R2 ao quadrado sobre 2K ln de R sobre R2, certo? Então, é essa equação que nós queremos derivar. Então, derivando a equação do perfil primeiro, só derivando a equação do perfil, TS2 é uma constante, então a derivada é zero. Segundo termo, fazendo a distributiva aqui, né? Que 3' dividido por 4K vezes R2 ao quadrado é constante, porque o R2 é constante. A minha incógnita aqui é o R, certo? Então, a derivada vai ser igual a zero também. Terceiro termo, então, menos Q3', por causa desse menos aqui, né? Então, Q3', 4K R ao quadrado, então, derivando, vai ser 2 menos 2R. Esse 2 que vai descer, eu posso simplificar com esse 4K, então, vai ficar menos Q3', 2K, que eu já fiz essa divisão, vezes R, ok? Vamos passar para o nosso último termo. Então, aqui eu vou colocar uma observação aqui no cantinho, para a gente resolver, tá? Então, a observação é em relação à derivada do ln, né? Então, ln de x, se eu quiser fazer a derivada do ln de x, o resultado vai ser 1 sobre x, certo? Considerando que esse x é maior que zero, né? Então, isso vai nos ajudar a resolver a próximo termo. Então, o próximo termo é Q3', R2 ao quadrado 2K, ln de R. Então, esse ln de R, a derivada dele, todo o resto é constante, né? Vai ser 1 sobre R. Então, vai ficar mais Q3' sobre 2K, R2 ao quadrado sobre R, certo? O último termo, que seria menos Q3', R2 ao quadrado, 2K, ln de R2, né? Então, aqui ficaria menos ln de R2, por isso o termo fica negativo. É constante, porque o R2 é constante. Então, esse é o resultado da nossa derivada. Só vou conferir aqui para ver se tá tudo certo, tá? Menos Q3' R2K, mais Q3' R2 ao quadrado, 2K, 1 sobre R. Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos aplicar o raio igual a R1, certo? Porque R2, nós temos lá a condição de superfície adiabática. Então, onde tiver raio, eu vou substituir por R1. Então, esse primeiro raio vai ficar R1. R2 é constante, aqui eu tenho mais um raio, vai ficar R1. Joia? Então, essa é a nossa derivada. Então, nós vamos substituir esta equação da derivada, aplicando R igual a R1, na equação da taxa, certo?
E na equação da taxa, a gente também tem um R. Então, essa taxa vai ser em R igual a R1. Então, a gente vai substituir esse R também por R1. Muito bem, pessoal. Então, substituindo na equação da taxa a nossa derivada do perfil em R igual a R1, nós vamos ficar com menos K, 2π, R1, vezes a derivada, menos Q3' R1 dividido por 2K, mais Q3' R2 ao quadrado dividido por 2K R1. Então, aqui fazendo a distributiva no primeiro termo, a gente pode cortar algumas coisas, né? Então, 2K a gente corta com 2K e ficaremos com R1 ao quadrado. Então, a nossa taxa por unidade de comprimento no raio igual a R1 vai ser igual ao primeiro termo, então, menos com menos vai ficar positivo, Q3' vezes π, R1 ao quadrado. O segundo termo, então, menos com mais vai ficar negativo. O 2K a gente pode cortar também. O R1 a gente vai poder cortar com esse R1. E vai sobrar Q3' vezes π, R2 ao quadrado. Ou seja, colocando agora Q3' vezes π em evidência, pessoal, olha só, Q3' vezes π, R1 ao quadrado, menos R2 ao quadrado. Então, essa é a nossa equação da taxa, o calor trocado, que o exercício nos pediu. Alguns comentários referente a essa equação da taxa. Então, observem, pessoal, que nós temos o Q3' vezes π, então isso aqui é positivo, né? Tanto a energia quanto o π é positivo. E aqui, pessoal, nós temos uma diferença de R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Só que R1 é menor que R2, certo? Então, o resultado dessa taxa aqui, pessoal, vai ser negativo. Essa taxa vai ser negativa quando se a gente substituísse dados aqui, né? Agora eu quero que vocês avaliem. E fisicamente esse resultado faz sentido? Então, vamos desenhar de novo aqui o nosso sistema, certo? Então, pessoal, se a gente observar, a direção radial crescente está nessa direção, certo? Essa é a nossa direção radial, certo? Agora, o fluxo de condução está nessa direção aqui. Na direção radial. Certo, pessoal? Ou seja, o fluxo está na direção contrária na direção radial, certo? Portanto, se o fluxo é negativo, a taxa também vai ser negativa, certo? Então, esse resultado fisicamente atende o nosso problema. Vamos agora resolver o nosso quarto item do exercício. Pessoal, então, para terminar o exercício, a parte 4, ele quer uma equação para o coeficiente convectivo de transferência de calor. Então, para isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Aplicar um balanço de energia na superfície no raio igual a R1, na superfície interna, porque a externa está isolada, certo? Então, pessoal, vamos observar aqui, né, que nessa superfície que está marcada em vermelho, que acontece no balanço nessa superfície? Então, se é um balanço de superfície, vai ser importante apenas os termos de entrada e saída. Então, a taxa de energia que entra vai ser menos a taxa de energia que sai,
é igual a zero. Ou a taxa de energia que entra é igual à taxa de energia que sai. Então, pessoal, essa superfície está recebendo energia, está entrando energia nessa superfície, a que vem de dentro do material que compõe o cilindro, ou seja, um fluxo condutivo. E está perdendo energia para o fluido que está escoando aqui internamente ao duto, né, com temperatura T infinito, caracterizado por um H. Então, está perdendo energia por convecção, certo? Então, por esse balanço, pessoal, nós sabemos que se é válido para o fluxo, é válido para a taxa, né? Então, a taxa de condução, que é o que entra, vai ser igual à taxa de convecção. Porém, pessoal, perceba que nós calculamos no exercício anterior a taxa por unidade de comprimento. Então, se eu dividir por unidade de comprimento, eu vou dividir os dois lados da equação, ok? A taxa de condução, pessoal, nós acabamos de calcular, só que nós observamos que a taxa de condução, ela está na direção contrária do eixo R crescente, certo? Então, vou colocar o meu eixo R crescente, tá aqui, nesta direção. E o fluxo de condução está na direção contrária. Então, eu tenho que levar isso em consideração no balanço. Então, o meu balanço vai ser menos o meu QR por L, que eu acabei de calcular, igual ao Q de convecção por L, certo? Se eu não fizer essa observação, pessoal, a equação do H que eu obter vai me dar um H negativo. E não existe coeficiente convectivo negativo. Isso não tem significado físico, certo? Então, a gente tem que levar isso aqui em consideração, certo? Pessoal, então, a taxa do calor trocado em R, a gente acabou de calcular, né, no raio igual a R1. Então, eu posso substituir aquela equação aqui. Então, vai ser menos a equação que a gente obteve, certo? Então, vai ser menos Q3' vezes π vezes R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado, certo? E a taxa de convecção? Então, a taxa de convecção, pessoal, ela é calculada pela lei de resfriamento de Newton, que é H vezes a área, a diferença de temperatura da superfície 1 menos a temperatura do fluido. Essa área, pessoal, é a área perpendicular ao fluxo de convecção, ou seja, pessoal, é o 2πrl, né? E como eu tô fazendo esse balanço na superfície R igual a R1, é só eu substituir este raio, né? Então, vai ser H 2πl R1 TS1 menos T infinito, certo? Esse L, eu vou passar ele dividindo para o outro lado, certo? E aí, eu vou escrever, então, a minha taxa de convecção dividido por L, que vai ser igual a H 2πr1 TS1 menos T infinito. Então, para eu achar a minha equação final, é só eu isolar o H. Vou aplicar esse sinal aqui dentro da diferença dos raios, certo? Então, meu H vai ser igual ao Q3' π R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, certo? Eu apliquei esse sinal aqui dentro, dividido por 2π R1 TS1
1 menos T infinito, certo? Esse π a gente pode cortar, né? E o que vai sobrar? Que 3 linhas sobre 2R1. E aqui a diferença do raio, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. E aqui a diferença de temperatura, TS1 menos T infinito. Ok? Então, aqui nós chegamos na nossa equação para o cálculo do coeficiente convectivo. Então, perceba que o resultado dele vai ser positivo agora, né? E isso tem significado físico. Que 3 linhas, 2R, R1 é positivo, aqui R2 é maior que R1, então essa diferença vai dar positiva. E a temperatura da superfície 1 é maior que a temperatura do fluido que está refrigerando aquela superfície. Então, o resultado aqui, se a gente substituísse os dados numéricos, o meu H seria positivo. Então, esse foi o exercício de aplicação para sistemas radiais. Então, agora a gente terminou essa parte de condução com geração de energia.